Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e também me seguir lá no Instagram, fechou? E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Já vamos começar com a notícia do dia, né? O São Paulo tem um novo centroavante. Desde a lesão do Caleri, nós estamos conversando sobre isso, né? O André Silva acabou ali assumindo a posição, a gente pedia oportunidades ao Rian Francisco, as coisas foram aí para o André Silva apenas, não o Rian entrando apenas em alguns minutos, mas a diretoria identificou aí que precisava de uma nova contratação. Falamos bastante nos últimos dias do Carlos Vinícius, mas também deixando vocês a par da dificuldade, né? Era difícil, um jogador que estava ainda no futebol europeu em alto nível, né? Tem questão de valores e tudo mais, mesmo estando livre no mercado. Falamos sobre o Callum Wilson ontem, né? Jogador que foi oferecido ao tricolor também livre, né? De saída do Newcastle, né? Então, dois jogadores de Premier League a gente estava tratando, mas agora o São Paulo foi numa, vamos dizer assim, oportunidade um pouquinho mais barata, né? O São Paulo acerta a contratação do atacante argentino Juan Dinenno, ele que estava na equipe do Cruzeiro. Olha só, galera, vamos trazer todas as informações sobre essa contratação. É um atacante argentino de 30 anos de idade, 1,86 m de altura e com características semelhantes ao Jonathan Caleri, aquele jogo aéreo, aquele jogador do pivô, centroavante argentino, brigador, raçudo. Ele é um pouquinho parecido com o Caleri, rapaziada. Então, só para vocês irem se habituando com o Dinenno. Para quem acompanha bem o futebol brasileiro, viu o jogador vestindo a camisa do Cruzeiro nessas últimas temporadas. O problema, muita gente vai falar da idade e tudo mais, eu acho que o problema é um pouquinho as lesões. Só para vocês ficarem cientes também, né, do jogador que o São Paulo está contratando, em agosto de 2024, né, há cerca de um ano quase, o jogador sofreu uma lesão ligamentar em seu joelho. A gente sabe que lesão de joelho é muito complicada, né? Ficou um longo período afastado, recuperando de lesão. O Cruzeiro fez contratações que deram certo, né? Por exemplo, o Caio Jorge está voando, né? Tá fazendo muitos gols. Chegou também o Gabigol. O Dinenno, quando voltou de lesão, acabou perdendo um pouquinho de espaço, né? Foram apenas 5 partidas aí na temporada. O jogador tem contrato com o Cruzeiro somente até dezembro de 2025 e ele será emprestado ao São Paulo por 6 meses, ou seja, somente até dezembro também, né? Então ele vai chegar aí, vai ficar emprestado, né, de São Paulo até dezembro, quando se encerra tanto os contratos de empréstimo, tanto contrato com a equipe cruzeirense, mas ele tem algumas metas. Então, se ele atingir essas metas aí, o São Paulo estende esse contrato, né? E aí também, de maneira definitiva, Juan Dinenno, jogador do São Paulo, atacante argentino, ele está inclusive hoje, né, no centro de treinamento da Barra Funda. Hoje foi a data aí, né, que a diretoria estipulou para os exames médicos, né? Toda essa parte clínica aí de exames físicos e tudo mais está sendo realizada hoje, né, com o Dinenno, e o anúncio oficial deve acontecer hoje, inclusive, né, rapaziada? Então, para você que está me acompanhando aí, você, se estiver assistindo logo quando o vídeo sair, ainda não saiu o anúncio oficial, mas para quem chega mais tarde do trabalho, quem está acompanhando o vídeo à noite aí, quem acompanha o vídeo até de madrugada, que eu vejo aí vocês comentando, o anúncio já deve ter saído aí nas redes sociais. Então, marcado para esta segunda-feira, tanto os exames, tanto o anúncio oficial da contratação de Juan Dinenno, novo atacante argentino da equipe do São Paulo aos 30 anos de idade, né, galera? Eu, sinceramente, não vejo sentido se o Dinenno não for titular, né? Porque se for para contratar um jogador só para reserva ali, minha opinião, é melhor ficar com o Rian Francisco. Então, a expectativa é de que o Dinenno chegue e tome conta da posição. Ele, durante muito tempo, foi um jogador da equipe do Racing, que também está nas oitavas de final da Libertadores, passou por muitos empréstimos até se firmar desde a temporada de 2019 lá na equipe do Pumas, uma das grandes equipes do futebol mexicano. Ele acabou se firmando, né, antes de algumas temporadas se transferir para a equipe do Cruzeiro e agora ser jogador da equipe do São Paulo. Vamos aguardar, né, galera? Eu sempre falo, contratação é 50-50, né? Tem muita chance, não tem muita chance assim de uma probabilidade só de dar certo, é 50-50. Probabilidade de dar certo, probabilidade de não dar. Eu achei um contrato interessante, né? Apenas 6 meses de empréstimo. Não deu certo, muito obrigado, forte abraço, vamos pro próximo. Deu certo, renova o contrato do jogador aí vai, obviamente, uma questão de negociação e a gente vai também aguardar aí tudo isso acontecer. Fechado, rapaziada? Mas, antes de tudo, quero saber aí as opiniões de vocês sobre esta contratação. Achei um nome interessante, um jogador que tem aí a sua característica argentina, pode ajudar bastante
na Libertadores e vamos pra cima, não, rapaziada? Começando a semana que teremos jogo do São Paulo, finalmente, né? Nós estamos aguardando aí apenas essa paralisação da data FIFA se encerrar para o São Paulo voltar a campo. Amanhã tem jogo do Brasil, né? No dia 10, e aí no dia 12 o São Paulo entra em campo pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da paralisação do Mundial. Já tivemos clubes aí, inclusive, que já viajaram para lá, né? Ontem eu acompanhei aí o Botafogo fazendo uma grande festa, né? No aeroporto, né? Para acompanhar os jogadores nesta viagem. O Palmeiras também, né, nosso rival aí, muro a muro, né, o Palmeiras fez uma festa também para a equipe viajar lá para os Estados Unidos. A equipe do Flamengo parece que vai viajar amanhã. O Fluminense eu acabei não acompanhando aí a programação do Fluminense, mas temos essa rodada aí, né, no dia 12, dia dos namorados, teremos São Paulo e Vasco da Gama no estádio do Morumbi, antes de uma paralisação aí longa, né, por conta desse Super Mundial de Clubes que já começa essa semana, hein? Começa no sábado, dia 14, teremos a primeira partida do Super Mundial, e aí depois de domingo teremos jogos em cima de jogos aí, muito legal. Ontem também tivemos a Nations League, né, Cristiano Ronaldo sendo campeão em cima de Lamine Yamal, jogo dificílimo, hein, que foi para as penalidades, jogo muito legal de acompanhar. Enquanto isso, a gente tem que ficar assistindo esses jogos, né, enquanto São Paulo não entra em campo, mas na quinta-feira, essa semana, teremos São Paulo e Vasco. E já vamos começar a conversar sobre as novidades para essa partida, né, o Zubeldia pode aí, né, ter Oscar e Marcos Antônio de volta, né, podendo fortalecer aí um pouquinho o meio de campo, que são jogadores aí que ultimamente vêm sendo considerados titulares, né, o Marcos Antônio pegou uma grande sequência, né, mas tem a concorrência do Bobadilla e também do Pablo Maia, e o Oscar que é, em tese, né, não vestindo, né, mas em tese, o camisa 10 da equipe do São Paulo, esse jogador de armação, esse jogador aí que realmente procura, né, os companheiros, dá assistências e tudo mais. Então São Paulo, esse período aí dessa data FIFA foi importante para tentar recuperar alguns jogadores, e essa paralisação para o Mundial será mais importante ainda, né, não, rapaziada? Então, quero saber a sua opinião aí, se você acha que o Marcos Antônio voltando será titular com o Pablo Maia e o Alisson à disposição. Isso é bem polêmico, né? Porque, para mim, a dupla titular do São Paulo de volante é os dois, tanto o Alisson, tanto o Pablo Maia. Só que eles vêm sofrendo com lesões ultimamente, né? Então aí abre espaço para o Luiz Gustavo, abre espaço para o Bobadilla, abre espaço aí também para o próprio Marcos Antônio, e aí os jogadores vão se encaixando ali à medida que outros não estão à disposição. O Oscar eu acho que não tem muita discussão, né? O Oscar é o jogador, se estiver muito bem, se estiver bem, vai ser o titular aí como meia armador, um meia atacante, podendo jogar um pouquinho aberto, vai depender também da preferência do jogador, do estilo de jogo do técnico, né, o Oscar, mas minha opinião é de que o Oscar é um jogador titular da equipe do São Paulo, né, então um jogador bem fisicamente, acredito que sim, estará em campo aí contra a equipe do Vasco, né, tem muito treinamento ainda, né, tem treinamento hoje, tem treinamento amanhã, tem preparação para o jogo nesta quinta-feira, teremos muita coisa para acontecer até lá, né, mas é um São Paulo que a gente pode ver um pouquinho de modificação. E aí, rapaziada, eu quero saber de você. Tem muita gente falando aí, que eu acompanhei nas redes sociais, falando, pô, agora é a hora de demitir o Zubeldia, e eu concordo, né? Porque teremos essa paralisação para o Mundial. Então, o novo treinador que chegar já vai ter tempo de arrumar a casinha, vai ter tempo de estudar o elenco. Obviamente pode planejar um treinamento diferente e tudo mais, porque ser demitido no meio da temporada às vezes não dá tempo, né? O cara chega hoje, amanhã já tem jogo. Então, eu sinceramente acho que seria a hora de mandar o Zubeldia, embora, rapaziada, porque senão depois fica tarde, né? Já pensou a gente ter que depois chorar o leite derramado, né? O São Paulo eliminado numa competição aí que a gente não gostaria de ter sido eliminado? Aí eu já acho que seria um pouquinho trágico, né? Então, vamos supor que a gente perca pro Vasco. Pra mim, rapaziada, seria um momento ideal. Até a gente nem jogando contra o Vasco, eu já acho que seria um momento ideal. Piorou com essa paralisação, né? Paralisação, tipo, você contrata um técnico novo, e aí muita gente fala, mas manda embora, vai contratar quem, rapaziada? Sempre tem um nome bom no mercado. Sempre tem. O Crespo tá sem clube aí, tem muitos nomes interessantes pra gente contratar. Às vezes um treinador que ainda não teve uma oportunidade de mostrar o seu talento. Não tem essa de, vamos contratar quem? Oportunidades no mercado tem, a gente só tem que escolher direito, às vezes tem que pagar um pouquinho mais, às vezes consegue economizar um pouquinho aí. Oportunidades no mercado sempre vai ter. O que não dá é pra gente ficar se contentando com um treinador meia boca, porque pra mim o Zubeldia é um treinador meia boca. Ele pode até calar meia boca depois, ser campeão e tudo mais, mas a opinião que eu tenho sobre ele é de que ele não tem noção da grandeza do São Paulo Futebol Clube.
Eu acho que ele ainda pensa que o São Paulo é um time ali de meio de tabela, um time que não tem tradição nenhuma. Ele não tem noção da grandeza do São Paulo Futebol Clube no futebol mundial, não só no Brasil, não só no futebol sul-americano. Ele não tem essa noção. Isso é o que me aparenta e por isso eu acho que o São Paulo deveria sim trocar de treinador. Mas vamos aguardar, né? Até quinta tem chão, até a volta do Mundial tem mais chão ainda. Beleza, rapaziada? Então não esqueça de se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito. O vídeo já chegando ao final, mas dá uma moral pra gente, deixando o like, deixando os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!